Boa noite. Vamos começar a nossa live sobre pós-parto, né? O que esperar nesse pós-parto. Oi, Carol. Bem-vinda. Saudade também, quanto tempo que a gente não se fala, né? Deve ter uns 2 minutos. Então a gente vai conversar sobre o pós-parto, né? O que é esperado, o que é normal, o que é que a gente deve ter atenção, né? Nesses períodos que as famílias estão tão sozinhas em casa, quando sai da maternidade, um período de tanta insegurança, né? Sem saber, principalmente quem é de primeira viagem, sem saber se aquele cocô, se aquela cor de cocô tá normal, né? Tem que mandar foto pra alguém. Então, o objetivo da gente aqui hoje vai ser dar essas informações, né, em relação ao que é esperado, o que é normal. E eu vou estar hoje com Jamile Carvalho, uma pediatra maravilhosa que acabou de entrar. E eu vou chamar ela aqui agora. Oi, Aline. Jéssica, bem-vinda. Oi, Dai. Oi, Mili, tudo bem, meu amor? Tudo bem? Saudades, quanto tempo? Também, finalmente conseguimos agendar. Conseguimos. É bom nos encontrarmos aqui nessa. Agora a gente, né, se conhecia pessoalmente, né? Só que agora a gente tá numa missão que Pois eu acho que é, é maravilhosa, então é eu muito estava bom ter você lembrando. aqui. Ah, que bom, eu estava lembrando hoje de quando, assim, logo que eu te conheci, que você já estava fazendo medicina, estava fazendo Isso. residência, e pensando em talvez trabalhar com criança. Ai, tomara que vá, né? Porque precisa de tanta gente boa na pediatria, a gente precisa de É, tanta. é uma coisa linda, hein, Luna? Tá enorme, tá vendo o tamanho? Linda! Mas aqui. Lud fala dela toda hora. Oh, ela morre de saudades. Pois é, vamos. Então, Miri, vamos lá. Tava aqui. É a tia de Luz, mas depois a gente conversa. É, a tia de Luz. É, você não lembra de Eu mim, não? acredito nisso. Tá, agora a mamãe vai começar a live, tá bom? Você fez a sua essa semana, agora é a minha. Todo dia, se deixar, minha filha faz live lá no meu perfil pessoal, aí a gente fazendo boneca, aí fazendo Eu adorei dobradura. essa ideia. Inclusive, quando fizer, tem que me avisar que eu vou falar com minhas mães para irem lá Pois é, ela botar os adora. filhos pra. Eu também lembrei o resto daquela música que eu tinha que Tá saber bom, de mas agora cor. eu não vou poder falar. É pare, pense. Dê mais uma olhadinha na gaveta ou na Tô ouvindo cozinha. uma musiquinha aqui pra aprender. Tá, pare, pense. Dê mais uma olhadinha na gaveta ou na cozinha. Legal. Olhe no alto e também nos cantos. Tente varejar o que está procurando. Nossa, a música é Bem, muito linda e muito comprida, bem, né? bem profundo. Tchau, filho. Um beijo, te amo. Então, Mili, vamos começar. Eu estava aqui explicando, né, o objetivo dessa live hoje. Nesse período que as famílias, né, estão chegando em casa da maternidade e se vendo sozinhas, sem outras pessoas, né, sem suas próprias mães, seus parentes, né, as pessoas Sim. que podem, sei lá, fazer a visita e dizer se está tudo bem, se a cor daquele cocô está normal, se é normal o bebê fazer aqueles barulhos estranhos quando mama. Uhum. O objetivo hoje vai ser passar essas informações, né? Vou te pedir para se apresentar depois que tiver mais gente. Tá. Enquanto a gente está esperando o pessoal entrar, eu trouxe um texto de Le Boyer para ler, né? Para a gente entrar no clima desse livro de Chantala, né? Numa viagem à Índia, ele viu, né? Uma mãe fazendo Chantala no filho e fez as fotografias e fez esse livro lindo, super poético. Vou pedir licença só para fechar aqui a porta rapidinho. Gravar sozinha com criança em casa é assim, né? Então vamos lá. Uhum. E aí eu trouxe um trechinho para a gente ler enquanto as pessoas estão entrando. E aí ele fala assim: por muito tempo, sempre que acorda, o bebê espanta-se com o fato de reencontrar o mundo do avesso. As sensações fortes dentro do ventre, do estômago e fora, coisa alguma. É necessário restabelecer o equilíbrio e alimentar o de fora com o mesmo cuidado que o de dentro, para ajudar os bebês a atravessar o deserto dos primeiros meses de vida, a fim de que eles não sintam mais a angústia de estar isolados, perdidos. É preciso falar com suas costas, é preciso falar com a sua pele, que tem tanta sede e fome quanto o seu ventre. Sim, os bebês têm necessidade de leite, mas muito mais de ser amados e de receber carinhos. Ser levados, embalados, acariciados, pegos, massageados, constitui para os bebês alimentos tão indispensáveis, se não mais, do que vitaminas, sais minerais e proteínas. Se for privada disso tudo, e do cheiro, do calor e da voz, que ela conhece bem, mesmo cheia de leite, a criança vai se deixar morrer de fome.
Então, eu acho isso super forte, mas é o reconhecimento da importância que os bebês têm de contato físico. O bebê humano, ele nasce totalmente imaturo, ele não sobrevive se ele não for cuidado. Então, a sensação do cuidado físico, do contato, do carinho, do pele a pele, é fundamental para a sobrevivência dos bebês. Inclusive, foi estudado por John Bowlby, né? Que foi psiquiatra, enfim, que estudou e desenvolveu a teoria do apego com bebês no pós-guerra, que ficaram órfãos, que estavam nos hospitais, eram alimentados, eram medicados, eram cuidados, mas eles continuavam doentes, porque eles não tinham contato físico próximo. Então, a gente vive numa cultura que não valoriza isso, né? A gente valoriza a independência, né? Os bebês têm que aprender a fazer tudo sozinhos desde que nascem. E a gente precisa estar sempre reafirmando, né? Que isso é biológico, que isso é fundamental. E que as famílias têm essa vontade que a gente deve deixar, né? Mas vamos se apresentar. Então, eu sou Dayana, né, aqui desse perfil, para quem, né, vai vir pelo seu perfil, que não me conhece ainda, sou psicóloga de formação. Hoje eu estou como consultora de amamentação, né, que é a minha vocação na vida, assim, me encontrei depois da minha maternidade. Com isso, tenho esse perfil que a gente fala sobre maternidade, sobre amamentação, tem um podcast chamado GNH Podcast, convido todo mundo a conhecer lá no Spotify, no Deezer. E tenho muita felicidade de compartilhar esses conhecimentos, né, todas essas informações com as famílias. E tenho muito prazer de receber hoje uma pediatra que é alinhada com tudo que eu acredito, com tudo que eu penso, né? E a gente tem que se unir para divulgar mais essas, né, as informações baseadas na ciência e não nos achismos, e não numa cultura já muito enraizada. Então, Jamile Carvalho, seja muito bem-vinda, se apresente, por favor. Tá bom. Gente, boa noite para quem veio do meu perfil, sejam bem-vindos, aproveitem porque Dai sempre foi muito engajada, eu acho que ela se encontrou no melhor local que poderia existir, principalmente para a gente. Para mim, como pediatra, é sempre bom ter essas mãos que tanto ajudam, acolhem e transformam de verdade. Então, esse olhar da consultora, que tem outras formações, né? Além eu sou consultora também de amamentação, mas todas as consultoras que eu convivo, então é um olhar diferenciado e providencial. Então, fico muito feliz, Dai, que você tenha tomado esse caminho e se encontrado nele. Com certeza agrega muito. E para quem não me conhece, aqui do perfil de Dai, eu sou Jamília, eu sou pediatra, atuo com puericultura, que é com esses bebezinhos que nascem, esse acompanhamento desses nenenzinhos. Atuo também em UTI, pediátrica, emergência, então tudo de pediatria me encanta muito. E claro que eu me encantei demais e hoje é o que eu mais me dedico. O que me traz mais amor e felicidade na pediatria é a amamentação e esses cuidados iniciais que fazem toda a diferença na vida da criança, né? E principalmente são coisas relativamente possíveis de acontecer. Basta um conhecimento na maioria das vezes. Hoje, muitas coisas que a gente vai falar não acontecem, às vezes por desconhecimento mesmo, né? Por não saber da importância. Então, disseminar isso eu acho que é importantíssimo. E a nossa missão aqui hoje nessa live é passar um pouquinho disso aí para vocês, tirar as dúvidas dessa fase, né? Dos cuidados com os bebezinhos, que vão além de trocar a fralda, vão além de entender algumas coisas fisiológicas que acontecem com o bebê, mas também desse período de pós-parto imediato e do que a gente pode fazer para fazer a diferença mais à frente. Eu queria pedir a vocês... Oi, Mari, minha seguidora querida, tá aí. Gente, vocês poderiam, por favor, colocar os coraçãozinhos aí, apertar os coraçãozinhos, porque aí a live sai para mais pessoas. Quanto mais coraçãozinho vocês lançarem, mais distribui a live. Fiquei sabendo Olha, eu não desse babado. sabia disso. Não sabia também, mas eu descobri. E eu vejo que quando tem muito perfil muito grande, quando faz os coraçõezinhos, trava, né? Mas eu tenho certeza que não vai travar aqui, então podem botar coraçõezinhos. Podem mandar coração à vontade. Quanto mais coração, entrega para mais pessoas. E o nosso objetivo é disseminar. O bom do ao vivo é porque você consegue tirar as dúvidas, né? A gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas aí. Então, por favor, coloquem suas dúvidas aí. Porque a gente tem muita... Você falou dessa coisa, né? De como cuidar, trocar fralda. É a preocupação que é mais divulgada, assim, que é trabalhada nos cursos de maternidade, não sei o quê. Aí a mãe fica, meu Deus, será que eu vou conseguir dar banho? Gente, dar banho é a menor treta que você vai ter no pós-parto. Então, tem outras coisas mais importantes que você precisa se informar, precisa procurar saber. Então, a gente vai falar dessas coisas. Por favor, deixem as perguntas, que eu vou acompanhando aqui, vou passando para a Jamile, tá bom? E eu acho que a gente podia começar, Mili, do comecinho, assim, né? O pós-parto imediato.
Porque você falou aí tem muitas coisas que poderiam ser diferentes, e a gente vê que muitas instituições, muitos hospitais, maternidades, têm protocolos muito ultrapassados, não baseados nas evidências científicas, né, atualizadas. Então, vamos deixar aqui o que é que seria a forma mais O mundo adequada de ideal, né? receber, exatamente, no mundo ideal, que a gente sabe que existe, tem muita instituição Sim, já trabalhando e tem assim, muita melhorado, né, equipe. Dai? Eu acho. Exatamente. Então vamos deixar isso aqui, vamos dizer como é que deve ser, e aí as gestantes coloquem lá nos seus planos de parto, eu quero assim, assim, assado. Mesmo que não aconteça, a gente está transferindo essa cultura, né? Está mostrando para as instituições que é dessa forma que a gente quer. Então, assim, qual seria a forma ideal de receber um bebê que está chegando agora no mundo, né? Acabou de nascer, tá a termo, tá bem, né? Com todas tudo direitinho como tem que ser. Qual é a forma ideal de receber ele? Daí, nesse contexto, eu acho importante a gente estar falando um pouquinho sobre a medicalização do parto, que foi o que aconteceu nas últimas décadas, né? Existia uma história que nossas avós, provavelmente, de quem está aí na mesma faixa etária aí da gente, novinhas, que tem essa história mais forte, assim, dos nascimentos, dos partos domiciliares, de como que isso acontecia. Então, o mundo que a gente quer passar hoje como um mundo ideal é o que já aconteceu muito nos antepassados e que foi se perdendo. Claro que, assim, a hospitalização do parto, a medicalização do parto, trouxe o benefício de diminuir em alguns aspectos a mortalidade infantil, nas crianças de risco, em alguns tipos de gestação, e a gente não pode negar o benefício que isso trouxe. Porém, em contrapartida, nesse aspecto que a gente quer trazer, foi um impacto muito negativo, essa medicalização, transformar o parto num evento médico mesmo, então tirou o protagonismo da mulher e do bebê e transferiu para aquele nascimento, para aquele momento médico. Então, o bebezinho nasce, você tem que tirar ele ali, de preferência cesárea, né? Porque enfim, vai ser mais programado, Mais tudo assim, rápido, mais mais rápido. programado para a instituição, Não sei o quê, né? né? Então, assim, aquelas cesáreas que a gente sabe que a gente tenta evitar ao máximo, sabe o risco que tem, que não é bacana, mas ainda a gente tem aqui no Brasil um índice muito alto, além do que gostaríamos. Então, essas crianças são retiradas já dessa forma, em grande parte, já é uma forma agressiva. E aí, essas crianças passam por todo uma burocracia hospitalar e médica antes de ir para sua mãe. Uma criança que passou ali 9 meses dentro da barriga da mãe, ela sai, se depara com o mundo, dá de cara com o médico querendo medir, pesar, fazer vitamina K, pingar colírio no olho e carregar para pesar, aspirar, carregar para pesar, correndo, medir. O que que a Lavar. gente lavar? O que que a gente vai fazer com peso e com estatura na hora que a criança nasce, gente? Absolutamente nada. Então, poucas crianças, menos de 10% dessas crianças realmente precisam dessas intervenções de urgência. Então, mais de 90% das crianças vão nascer em condições, né? Claro, aqueles partos que a gente está falando, que tiveram pré-natal bem acompanhado, um parto de baixo risco. Então, elas vão nascer precisando da mãe. Elas vão nascer precisando de alguém. E não precisando do médico em si, graças a Deus, né? Então, assim, já começa daí. Então, o que é que a gente pede tanto e orienta que seja colocado no plano de parto? É que isso não aconteça. Então, que a criança tenha a oportunidade de viver aquela hora dourada, a Golden Hour, que vocês devem, vocês estão assistindo a gente, podem ter ouvido falar. Então, é aquela hora, aquela primeira hora que vai fazer toda a diferença na vida da criança e da mãe, da família, né? Então, o momento do parto, daí eu acho sempre importante falar que quem tem que ter o protagonismo é a família. O profissional está ali para facilitar, para auxiliar, para intervir se for necessário. Mas a partir do momento que a gente se torna mais importante do que a própria criança e a mãe, tem algo errado, né? Não é para ser desse jeito. Então, o bebezinho nasceu, o que que a gente quer que aconteça, né? Então, a gente quer que ele, primeiro, seja recebido num ambiente calmo, um ambiente com a música que ela escutou na gestação toda, que acalmava a criança, que a mãe gosta, que deixa ela feliz, é, com poucas luzes, porque a criança passou 9 meses dentro da barriga ali, é escuro. Então, o excesso de luz deixa a criança mais irritada. Então, de preferência, num ambiente que não seja tão frio, porque ela nasce já com necessidade de calor. E eu acho tão interessante, Dai, falar que, assim, a mulher, a natureza é tão sábia que quando a criança nasce, a temperatura da mulher, ela eleva. Então, se você medir a temperatura de uma mulher
no pós-parto imediato, ela vai estar um pouquinho mais aumentada mesmo, porque o corpo entende que ela precisa ofertar calor para aquela criança, né? Então, porque a gente vai Perfeito. botar no incubador essa criança, né? A natureza já faz tudo tão certinho. Então, o que a gente quer é pegar essa criança e nascer e ir direto para a mãe, para o colo da mãe, e fazer o que a gente chama de pele a pele. Que, dentre as coisas mais importantes, assim, do plano de parto, o pele a pele tem tanto benefício para a mãe, tanto benefício para a criança, e é tão fácil de executar que eu não vejo por que não Fácil, acontecer. barato, você não tem custo para fazer uma intervenção dessa, é só deixar elas em paz. Só. Você não precisa fazer nada. É uma hora que vai ser da criança com a mãe, na impossibilidade da mãe por algum motivo, pode ser o pai também, não tem problema nenhum. O pele a pele pode ser feito ali no peito do pai. Importante falar que o pele a pele ele precisa ser feito realmente pele a pele, não é pele Isso. e pano e pele, né? É o bebezinho do jeito que ele veio para a pele da mãe. E aí você vai cobrir por cima para dar mais calor ainda para esse bebê. Sim. Mas, assim, a importância do pele a pele para a criança, para o controle da temperatura, para a troca de bactérias do bem. Então, é muito melhor a criança pegar as bactérias da mãe, já que ela vai para casa dela e vai conhecer, do que uma bactéria do Já tem hospital. anticorpos, né, no leite para tudo, né? Então, Isso. E a do que uma formação do bactéria. microbioma começa, né, aí. Isso. É ao contrário do que a gente faz se a gente levar para um bercinho aquecido, numa situação que não é necessária, né? Então, ela pode estar sendo exposta a bactérias que não são tão boas para ela, como as da mãe, que é o que ela vai para casa e vai colonizar de uma forma boa. Então, na prática, colocar essa criança no colo da mãe mesmo, no período de uma hora, deixa ela ali deitadinha com a mãe e ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser mamar, ela vai mamar. Se ela não quiser mamar também, ela só lamber. Se não quiser fazer nenhum dos dois, vai ficar abraçadinho, um olhando pro outro, trocando aquela cumplicidade, reconhecendo as coisas, né? E aí, Dai, nesse contexto também eu acho interessante trazer o comportamento do bebezinho na hora que ele nasce. Porque quando a gente quer muito uma coisa, por exemplo, imagino que tem mães assistindo aí que queiram muito fazer o pele a pele, que estejam estudando, engajadas, que tenham um plano de parto, e ficam na expectativa, meu neném vai nascer, vai vir subindo no meu Fazer tórax e vai vertical. mamar. É, e vai ser Eu lindo, vai ser assim. tentei. Isso pode acontecer? Pode, é super possível, mas é bom a gente também respeitar o bebê, porque nem sempre ele vai nascer querendo mamar. Às vezes ele aspirou um pouquinho de mecônio, ele tá enjoado, não quer mamar, porque ele quer ficar ali de boa. Então, assim, mamar também não é obrigatório, o que é obrigatório mesmo a gente dar essa opção, né? Proporcionar ao bebê e à Eu mãe esse sempre momento. Eu sempre falo no pré-natal, na consulta de pré-natal, né, de amamentação, sobre a importância da hora dourada. Mas o mais importante é curtir esse momento, é curtir aquela ocitocina que está rolando, né, aquele momento de vínculo absoluto, né, da chegada do bebê. Então, se ele não está disposto, não tem que estar a equipe de enfermagem tendo Que é na que fazer cabeça o do bebê menino. mamar na primeira hora para responder lá que o bebê mamou na primeira hora, sabe? A amamentação é uma lambida no peito, é ele estar com o peito disponível para ele fazer o que ele quiser, né? Então, assim, não é uma obrigação. Se ele mamar, ótimo, ele já vai estar ali mamando colostro, que a gente vai falar daqui a pouco, É, já vai estar começando a ter, né, esse contato, a estimular essa mama. É o ideal, mas não é obrigatório, né? isso Mais aí. importante é manter o clima, né, agradável para curtir aquele momento inicial. E aí também é legal falar sobre o comportamento dos bebês, assim, nesse sentido, assim, do primeiro dia de vida. Eu já vou adentrar um pouquinho nisso aí, daí qualquer coisa Sim, você vai me é isso aí. guiando aí. Mas, assim, o bebezinho, quando ele nasce, nos primeiros 30 minutos, existe uma tendência a ele ficar com movimentos na boca, assim, ele movimentar um pouco mais, estar um pouquinho mais desperto. Então, esse momento é um momento ideal de você estar tentando colocar ele realmente no peito para tentar proporcionar esse momento. Então, você vai colocar o Uhum. bebezinho lá perto, ver se ele quer lamber, se ele quer mamar, qual é a dele. Então, se ele apresentar movimentos com a boquinha, sinalizar que ele está afim, a gente ajuda esse bebê. E aí É vai e uma hora que os aproveita. reflexos estão muito ativados, né? Ele Exatamente. nasce puro bicho, ele é um bichinho ali. Exatamente, ele nasce ali bem, bem ativo. E ele teve um gasto energético muito grande para nascer, a criança também. Então, assim, ele, depois de um certo tempo, ele vai dar uma chumbadinha. Então, a gente aproveita aquela primeira hora, 30, 40, uma hora, enfim, para colocar esse bebezinho, tentar fazer esse momento, porque a gente sabe que cerca de depois de 2 horas de nascido, o bebê tende a dar uma apagada. Aí o bebezinho vai dormir, gente, e não tem problema. É esperado que ele durma mesmo. O primeiro dia de nascido, ele é aquele bebezinho que todo mundo vai visitar e fala, é um anjo, só dorme. Ai, meu filho é maravilhoso, que Que benção. bem, isso que nasce. Aham, espere Gente, aí, espera o segundo 48 dia. horas.
espera o segundo dia. Então, o bebezinho, ele vai mesmo ser um bebezinho assim, bem quietinho, depois de duas Agora sim, horas. a gente tem, no mundo ideal, nos espaços domiciliares, eu acho que é super ok a gente respeitar essas primeiras 24 horas do bebê descansando e se recuperando. Mas eu vivo assim muito na experiência desse bebê que fica esse tempo recuperando. Ele vai receber alta no segundo dia. E se ele teve uma perda superior a 7, Não 8%, percebe. já começa o caos na vida daquela família, né? Porque aí já desce complemento, já quer dar a chuquinha de leite, já não quer dar alta. Então, assim, eu sempre oriento, eu digo, olha, vai ser difícil, o bebê vai estar cansado, mas não deixe ele no berço, todo enrolado, No embrulhadinho, porque ali colo. ele vai levar. Bote no seu colo, deixe no pele Isso. a pele, porque ele vai estar sentindo cheiro, ele vai estar um pouco mais ativo. Faça uma compressão da mama na hora que for colocar ele, porque aumenta um pouquinho o fluxo do colostro, ele já vai ingerir maior quantidade. Só lembrando, Dai, que é bem sobre isso que você está falando, sobre a compressão, só para tentar, a gente não é obrigatório sair o colostro, isso não significa nada, porque às vezes Isso. também isso gera uma frustração para a mãe que acha que quando apertar vai sair aquele colostro, já aquela minha, Colostro nem são sempre sai, gotinhas, você nem gente. vê É uma às vezes. gotinha. É, O estômago do bebê é desse tamanico, assim, quando ele nasce. Então, o colostro não tem volume, eles são pequenas gotas, mas é importantíssimo, porque é riquíssimo em nossa, anticorpos. É a primeira vacina que o bebê vai estar recebendo. Então, é fundamental que ele tenha à disposição, né? E isso. ele, né, sugando ali, quanto mais ele sugar, mais ele vai ter esse contato com o colostro. Isso. É deixar o bebezinho mesmo no primeiro dia, saber que ele tem esse comportamento, que ele vai estar um pouco mais ativo na primeira hora, então a hora ideal para a gente estar tentando colocar realmente no peito e dando essa opção para esse bebê é você ficar tranquila, as famílias que estão assistindo, porque assim, os bebês têm uma reserva de 24 horas, pelo Isso. menos, os bebezinhos que nascem aí, que são adequados, né, para a idade gestacional, de tamanho tudo adequado, então eles têm uma reserva boa de energia, então não vai acontecer facilmente hipoglicemia, nada disso que justifique ter que ficar dando fórmula ou qualquer outro leite para ele nas primeiras 24 horas e deixar esse bebezinho próximo, porque toda oportunidade que tiver, você vai tentar botar ele no peito. Se Isso. só não precisa enfiar a cabeça do menino a todo Não custo. precisa forçar e não precisa ficar Não, desesperada. É dar a não. oportunidade, né? Não deixa lá Isso. largado no berço, não, porque ele vai Não. dormir. Bota no Isso mesmo. colo, deixa pertinho, fica ativo, né? E aí o que que a gente percebe é que depois de umas 8, 10 horas, esse bebezinho provavelmente vai ficar um pouco mais acordado. Então, nesse momento também é um momento de ter alguém de rede de apoio no quarto para, assim, ajudar esse bebê a ficar próximo da mãe, mas ficar de olho porque a mãe também descansa, porque o parto é muito cansativo para a mãe. Então, ela vai dar Isso. uma descansada nos intervalos ali de um cochilo pro outro. A gente tenta trocar, tirar a roupinha do bebê se ele estiver dormindo muito. Se você quiser colocar ele, você pode, não precisa fazer nada absurdo, assim, mobilizar um pouco o bebê, não precisa dar susto, tirar a roupa, deixar ele no frio absoluto, mas é tentar dar uma acordadinha nesse bebê, né? Trocar uma fraldinha, colocar ele no peito para tentar fazer com que ele mame um pouquinho desse colostro. E depois de umas 10 horas ele vai estar mais acordado, pode até estar um pouquinho mais nauseado, um pouquinho mais ativo, e isso é esperado que aconteça também, esse comportamento aí do neném. Essa coisa, Mili, de tirar roupa, né? A gente fala para tirar Uhum. roupa, para fazer pele a pele, gente. Eu atendo nas maternidades, né? No pós-parto imediato, eu vejo muita técnica de enfermagem orientando, não tira a roupa porque ela vai sentir frio e vai acordar. Gente, o objetivo não é fazer o Não bebê é esse? sentir frio. Tira a roupa, faz pele a pele, cobre por cima para ele ficar quentinho. O contato com a pele é que vai liberar ocitocina, que vai fazer esse bebê se interessar pelo peito. Não é para sentir frio, pelo amor de Deus. E eu entro a paisana, viu, nos atendimentos, porque a gente sabe que as equipes ficam meio assim quando a mãe chama a consultora de fora, Sim. né? E aí eu Uhum. entro como visita e fico ali, mas eu ouço tanta coisa que você não tem noção, né? E essa é uma das coisas que eu ouço muito. Então, assim, não deixem o bebê sentir frio. Cubra por cima, faça o pele a pele quando necessário. Mas aí você estava Exatamente. falando do colostro, né? Que vai. É, aí a gente, aproveitando esse contexto do colostro, assim, falando um pouco de amamentação, que é uma live, uma não, né? 1 milhão de lives à parte, mas nesse contexto de pós-parto imediato, a gente sabe que a mulher, ela começa esse preparo para amamentar desde a gestação, a mamogênese, lactogênese 1, que são as fases da amamentação, que é a mama se preparando para essa produção de leite. Então, no período que o neném nasceu, até o terceiro dia, a gente vai ter aproximadamente, né, os 3 primeiros dias ali, mas às vezes prolonga um pouquinho a depender de como foi o parto, de como foi, várias questões podem estar Intervenções. envolvidas, intervenções e tal. Então, assim, aproximadamente entre o terceiro e quinto dia, que a gente vai ter aquele período de apojadura, que é de fato o leite mais maduro que vai descer. Mas até lá a gente tem o colostro, e o colostro, ele é um leite que
é riquíssimo. O Dai já falou que ele é uma vacina, realmente. Ele vai ser rico em proteínas, então é um leite que dá sustenta para a criança. Ele não tem tanta gordura, de fato, mas o que a criança precisa para sustentar ela ali naquele. Ela não precisa engordar nos 2 primeiros dias, né? Ela precisa se sustentar e ser vacinada. Então, o colostro é o alimento perfeito para aquele momento, né? Então, a gente tem o colostro envolvido em várias questões, assim, de imunologia, de benefícios, assim, que dava também para fazer uma live do colostro. Mas, resumindo, é aquela corzinha que parece água de coco mesmo, às vezes um pouquinho mais escurinha, Amarelo. mais amarelinho, mas o que de fato ele é rico em imunoglobulina, que é vacina, ele é rico em proteína, que é o que vai dar sustento para aquela criança. E o bebezinho, daí falou do estômago, ela até mostrou aí, que é bem pequenininho, gente. No primeiro dia, o estômago do bebê comporta 5 ml, 5 a 7 ml de líquido. Então, imagine, como já vi acontecendo várias vezes, assim, até na minha formação. No primeiro dia, você dá uma mamadeira com 30 ml de leite artificial para um bebê. Isso é malvado até. Imagine aí, quando a gente come além do que a gente aguenta, a gente fica ali, ó, empanzinado, indisposto. Então, é a mesma coisa com o bebê. Então, a gente não tem essa preocupação com o volume grande de leite e nem com a frequência da amamentação se for um bebê dentro do esperado, um bebê aí, tudo tranquilo. Agora, um bebezinho que tem risco de hipoglicemia, um bebezinho prematuro, que tem algum risco a mais, ou é o filho de uma mãe diabética que a gente sabe que tem um risco maior de hipoglicemia, nesses a gente vai ter um controle um pouco mais rigoroso, porque de fato tem um risco maior de essa reserva das 24 horas já não é da mesma forma que funciona, tá bom? São situações específicas. Antes da gente passar para a próxima fase, né, de acojadura, Josi perguntou se pode acordar, se ele estiver dormindo mais, acordar para o banho. Josi, Banho. banho, exatamente, o banho nos primeiros dias do bebê, a gente tem que pensar também qual a necessidade, né? O bebê nasce, ele nasce com uma camada de gordura na pele, né, que está protegendo ali, que está ajudando ele a manter também a temperatura. Ele não está sujo, né? Por mais que ele tenha resto de parto, tem como limpar, né? Se tiver algum pouquinho de sangue, alguma coisa, você limpa, mas não tem necessidade da gente dar aquele banho da maternidade, né? De esfregar o bebê para limpar toda a pele, para ele ficar lindinho na foto. Porque é lindo um bebê de vernix, né? O bebê branquinho, Pô, aquele gente, cheiro, o cheiro do vernix é uma coisa né, que segura a gente. eu não sei Então, por quê, porque o vernix também ele sai tão rápido. Às vezes você tá ali, o bebezinho nasceu, você vestiu, já só absorveu, né? secou, absorveu tão rápido, então não precisa dar agonia para tirar ali o bebê assim rápido. Aquele vernix vai proteger o bebê contra bactérias, contra doenças, ele é antibactericida mesmo. Ele dá proteção para sua criança, então banho quanto mais tardio, melhor. Pelo menos 24 horas a gente pede, mas o máximo que você conseguir prolongar. E aí, com 24 horas, quem foi que perguntou aqui? Deixa eu ver o nome dela. Foi Josi. Josi, com 24 horas seu bebê já vai estar diferente, viu? Já vai parecer outro. Ele já vai estar mais acordadinho, provavelmente. Você não vai precisar ficar preocupada de acordar ele, não. Carol Aí está você, dizendo que provou vernix. Aí eu vi mamífera, né? Deve ter poxa, lambido a criança. Eu já vi parteira passando vernix ó na pele, que aquilo ali é deve ser uma coisa. muito bom mesmo. Antes, né, gente, do Covid, porque agora as pobres estão atendendo Impossível. todas parametradas. Mas Impossível. é isso. E aí Então, vamos inclusive, isso lá. aí do Aí banho. depois de 2, 3 dias, né, que o bebê está ali se beneficiou, que o microbioma dele, o colostro também é o alimento ideal para os micro-organismos que estão vivendo ali, né, que estão começando aquela comunidade ali de bactérias do bem para o bebê. Então, o colostro é o alimento ideal. Depois de 2, 3 dias, aí já começa a transformação do leite, né? Tem a transformação do leite. Daí, só queria aproveitar que a gente está falando da transição da idade e do leite, né, dos dias de vida do bebê, para destacar uma coisa que eu acho muito importante. Eu passo sempre nas consultas pré-natais, quando eu não estou acompanhando o bebezinho, é porque ele muda muito o comportamento em 24 horas. E aí tá aí no segundo dia, é a fase que é mais colocado fórmula artificial por um equívoco, assim, né? Porque o bebezinho ele muda o comportamento, ele chora mais, ele fica mais ativo, ele é como se ele tivesse acordado para o mundo que ele nasceu. Então ele muda o comportamento, não é por fome, é porque ele acordou para a vida, ele já nasceu, já não está tão cansado do parto mais, ele liga o start,
Eu tava ali, eu não tô aqui mais, cadê minha mãe? Cadê o escurinho? Cadê o barulhinho do ruído branco? Cadê tudo? Então, assim, ele começa a se encontrar um pouquinho no mundo afora. E isso irrita muito o bebezinho e ele muda muito o comportamento. E isso é esperado, gente. Isso não justifica, não é motivo para introduzir fórmula de forma precoce para colocar bico, para aliviar o choro do bebê. A gente pode fazer isso de outras formas. Então, a gente vai acalmar esse bebê simulando tudo que ele amava. Ele amava ficar na barriguinha que era frio, era escuro, quentinho, perto da mãe, ouvir os batimentos da mãe, ouvir os barulhinhos diferentes. Então, a gente vai tentar simular tudo isso, deixar esse menino no colo, perto de vocês, acalmar, andar com ele, dar uma sussadinha nele, parecendo o movimento que ele sentia quando ele estava na Movimento. barriga andando. Menino nasce, gente, treinado para algumas coisas. Para sentir afeto, tanto que essa teoria que você falou do início aí, da teoria do afeto de John Bones, ela é Teoria do apego, né? do apego, ela é importantíssima porque é um fato, a criança nasce precisando de alguém para amar, para acreditar, para confiar. Então ele vai precisar de alguém para estar ali do lado, então o colo, quanto mais melhor. Ele vai nascer também com a necessidade de balanço, porque era o que ele vivia na barriga, então o menino gosta de balanço e tá tudo bem, pode balançar os meninos no colo, que é melhor ainda. E ele vai precisar de sentir o que ele sentia, aquelas sensações que ele sentia na barriga da mãe. Então vou falar bem rapidamente, mas tem aquela técnica dos 5 S, que é como acalmar o bebezinho nos 3 primeiros meses, que são os meses que ele entende que ele ainda é Aí a ligado com a mãe, gestação ainda, né? da extragestação. Então, a partir daí, desse segundo dia, você já pode começar. Já pode colocar mais próximo de você, deixar ele no canguru mesmo, ali, ó, colado com você o máximo possível, andar e sacudir, tentar colocar no peito para ele fazer a sucção, tentar colocar um ruído branco, tem os aplicativos para isso, já, que vocês já podem baixar, Tem playlist, tem Sleep aplicativo. Baby, tem gente que tem gravado no YouTube horas e horas de televisão com ruído branco, então vocês podem pesquisar e colocar e fazer o shhh, que ajuda muito, é bem incrível isso, eles acalmam. Então, deixar o bebê numa posição lateralizada, com ele no colo, né, dormindo não, mas com ele no colo, tudo isso vai ajudar o seu bebezinho a acalmar e vai evitar intervenções desnecessárias, como o uso de chupetas, o uso de bicos e o uso de fórmula. E eu queria dar uma informação sobre a fórmula também, para quem tem dúvidas de tudo. Então, fórmulas desnecessárias no primeiro dia, no segundo dia de vida, elas aumentam a probabilidade desse bebezinho ter a PLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca. Então, assim, o máximo que a gente puder evitar, tem vários motivos, vários porquês de não dar fórmula de forma desnecessária. E eu também quero dizer só mais uma coisa sobre isso, que é sobre o uso de fórmulas quando necessários, porque eu sei que tem mães que vão precisar, graças a Deus que elas Tem existem. a fórmula, né? Então, assim, não é um pecado quando necessário, mas quando, na tentativa de acalmar um bebezinho no segundo de vida, dá um volume enorme de fórmula, 30 ml de fórmula. Isso sim é desnecessário, é um pecado para Eu todo comparo, bebê. Milho, a fórmula como a gente vai decidir tomar um remédio. Você está doente, você toma um remédio, você lê a bula, você vê que tem efeitos colaterais, mas você está optando naquele momento por se medicar para Sim, melhorar. Então, quando tem uma real indicação, a gente não deixa beber com fome. A de jeito alimentação nenhum. é primordial. A gente vai alimentar, mas tem que ter muita consciência de que a fórmula tem sim efeitos colaterais e ela vai E ter que ser usada só em momentos de necessidade. Isso, e é realmente na impossibilidade do leite materno e não no segundo dia de vida, uma fórmula de um volume enorme, de forma desnecessária, porque isso aí vai interferir no sucesso da sua amamentação. os bicos mais ainda, assim, bicos, eu sou pediatra, assim, tenho mil motivos para não indicar, mas assim, eu sempre digo que é uma decisão familiar, né? Algumas mães usam em alguns momentos pontuais, eu tento minimizar, orientar para minimizar ao máximo, mas realmente, assim, no primeiro mês, para a mãe que quer amamentar, é um tiro no pé, porque ele realmente vai intervir, principalmente nos primeiros dias. Então, de jeito nenhum, vamos buscar outras estratégias nesse momento, que o segundo dia é delicado, tá? Então, tenha em mente que o bebê vai mudar, que é esperado, mas não significa que é fome, e nem que ele precisa de nada disso Até desnecessariamente. porque depois de 1 ou 2 dias você já vai estar com volume de leite, né? Que é o que a gente vai Daí, falar agora, que é já o início da pojadura, da produção de um leite em maior volume e em mais calorias, né? E aí esse bebê já vai estar com o estômago um pouquinho maior. Olha, com 3 dias no início da é, pojadura, o estômago dele já está maiorzinho. Então ele já isso. está realmente precisando daquele volume de leite que o seu corpo vai responder. Né? E se ele ficou no peito durante esse período de colostro, o seu corpo já está entendendo que precisa produzir mesmo, né? O estímulo foi adequado.
Perfeito, Dai. E aí entra essa orientação sobre a pojadura que, inclusive, é fundamental, importantíssimo, se estiverem gestantes aqui assistindo, é importante isso porque, às vezes, as mães têm alta com 48 horas da maternidade, não aconteceu a pojadura ainda, e elas vão para casa sem saber o que está esperando, assim, né? E, de repente, você tá lá, e de repente sua mama enche, você fica febril e tudo dói, você não consegue colocar o bebê para amamentar. Então, é importante saírem da maternidade já cientes que esse processo é natural, que isso vai acontecer e nada mais é do que realmente a descida desse leite maduro. Esse leite que tem o Uhum. que de diferença do colostro, isso que deve falar, um leite mais calórico. Tem ainda as proteínas, os macro e os micronutrientes, né? Ferro, zinco, vitaminas, e tem também uma quantidade balanceada de proteínas, de gorduras e de líquido para você beber, né? Cada leite ele é produzido muito sabiamente para cada tipo de bebê. Então, um bebezinho prematuro vai ter um leite maduro diferente de um bebezinho a termo, porque ele tem necessidades diferentes. Um bebezinho que está passando por um processo de uma diarreia, por exemplo, esse leite vai ser modificado para o que aquele bebê precisa mais ali, que é de uma hidratação mais rigorosa. Então, a natureza é muito sábia, esse feedback é rápido, ele acontece de fato e precisa ser também respeitado. O leite ele muda sua composição conforme a necessidade da criança. Por isso que tem mãe que fala que tem dia que o leite está amarelo, tem dia que o leite está branco, tem dia que o leite está parece que é só água. Então isso é porque seu bebezinho precisa daquilo, pode confiar que é excelente que isso aconteça. Então a gente entre o terceiro e o quinto dia para as mães cesariadas ou que tiveram um trabalho, se possível, mais prolongado, ou a depender da medicação, de analgesia também, esse processo pode retardar mais um pouquinho, mas a gente espera que aconteça até o quinto dia de vida mesmo do bebê e que esse leite desça. Nesse momento é importante você saber identificar e saber o que fazer, né, para não gerar os maiores problemas da amamentação, que eu acho que partem daí, né? As Primeiro grande secundas. desafio é esse período de apojadura, né? Então, o que a gente tem que lembrar nesse período é que o peito, ele não é estoque de leite. O leite, quando ele fica parado no ducto, ele recebe ali uma pressão e ele fica mais viscoso. Ele pode chamar, né, o empedramento. Essa mama pode ficar engurgitada. Então, o que a gente precisa lembrar é o peito, o leite não pode ficar parado ali. Então, sentir que o peito está enchendo, massagem, ordenha. A gente tem vídeos, eu não vou mostrar aqui, né? A gente, né, já está com mais de meia hora de live, tem muita coisa para falar ainda, mas tem vídeos de ordenha manual, tem que entender como fazer a massagem, né? Massagem suave para movimentar esse leite e botar o bebê para mamar. E fundamental que a areola esteja molinha, gente. No período da pojadura, não pode colocar o bebê para mamar quando a areola está rígida, está cheia, porque ele vai escorregar, vai machucar o mamilo, ele não vai conseguir fazer uma pega bacana. Então, principalmente a areola tem que estar molinha, e aí o bebê consegue fazer, né, essa retirada do leite de maneira efetiva para dar esse alívio, né, para a mãe nesse período de apojadura. Então, não esperem que o leite vá embora sozinho. O peito está engurgitado, dói mesmo. A gente não, às vezes não consegue nem tocar, mas se não colocar o bebê para mamar, ou se não fizer a ordenha manual, esse peito vai engurgitar, pode inflamar, pode dar uma mastite. Então, o leite ele não sai sozinho do peito, ele precisa ser tirado, por mais doloroso que seja naquele momento. E muita atenção também com os palpites nesse momento, sabe, gente? Buscar ajuda profissional, porque tem situações que vocês podem ser feitas na tentativa de ajudar, mas que podem piorar muito, como compressas, por exemplo. Ah, vou botar uma Sim. compressinha morna aqui para aliviar a dor, e aí aquilo ali aumenta muito mais ainda a sua produção ali Aumenta a naquele inflamação, momento, a inflamação, e aí vai complicar mais ainda a sua situação. Então, tudo tem uma indicação na hora precisa. Não é errado, às vezes, usar compressa, mas tem a sua indicação precisa. Então, se está sentindo dificuldade, é hora de procurar um profissional exatamente nesse momento, tá bem? isso. Paula está perguntando, falando que ficou muito ansiosa com a live, que são muitas dúvidas, Hum, ela está com 32 semanas. Paula, olha, o objetivo não é te deixar nervosa, te deixar ansiosa, mas que bom que você está tendo acesso a esse conhecimento antes. É muita coisa? É, mas imagine você chegar lá na hora, né, e passar por todas essas intervenções, passar por essas questões sem saber, né, o que é que era esperado, como é que era. Então, você está falando aí que tem histórico de mastite na família, a preparação da mama não tem como ser antes. O evitar mastite é isso que a gente está falando aqui. Você precisa estar segura e estar tranquila, porque a ocitocina ajuda muito a ejeção do leite. Então, se você está tranquila, está confiante, você vai ter ocitocina e vai te ajudar a ejetar esse leite. Bebê mamando em livre demanda, sem controlar horário,
sem dizer que esse menino mamou agora, não está com fome, então eu não vou dar o peito, para ele não se acostumar. Não, é peito em livre demanda. O bebê está chorando, está com necessidade, põe ele no peito. E ter uma pega correta, uma pega adequada. Tem que se informar sobre a pega, para que o bebê consiga acoplar bem e consiga fazer a extração desse leite de maneira efetiva, para não dar mastite. Uma outra coisa é a variação de posição. Às vezes as mães não têm muito jeito ainda, não está acostumada, nunca segurou um bebê na vida. Então, só consegue de um jeito e fica daquele jeito ali. E aí o leite nos outros quadrantes da mama vão acumulando. Então, tentar variar as posições. Eu trabalho com consultoria pré-natal de amamentação. São 2 horas só falando sobre essas coisas. Então, se você tiver interesse, procure para a gente fazer. Tem outros profissionais também que trabalham com isso. Eu acho que é um investimento fundamental a gente ter essas informações em relação à amamentação antes, porque as coisas acontecem assim. A pós-dura é da noite para o dia. Se você não sabe ainda como manejar, fica muito difícil. Nem toda maternidade orienta, né? Acho que a minoria. E eu sempre digo, eu faço a consulta pré-natal, né, que é direcionada não só para amamentação, mas também para os cuidados com o bebê. Faz muita diferença, gente. São informações que fazem toda a diferença, dá mais confiança para a mãe. E o principal que eu acho é ter a quem recorrer. Quem é que você vai. Eu tenho uma consultora a quem recorrer. Às vezes você não tem problema nenhum na mama. Às vezes sua amamentação está fluindo super bem, mas uma consulta com a consultora de amamentação, no momento que você está praticamente fazendo só isso, eu acho que é fundamental na sua vida. Acho que faz toda a diferença. Para você saber se está indo tudo bem, para ter alguém para perguntar quando acontece alguma coisa que você acha que está estranho. Então, acho que é um investimento que vale super a pena, tá bom? Não é nada de outro mundo, então, vale a pena. Eu acho que. Pronto. Vamos ter que adiantar que ainda tem mais informação. Então, depois da pojadura, manter mesmo a livre demanda, deixar esse bebê ali. Então, ele vai perder ali em torno de 7%, né, Miri, do peso, até a pojadura começar. Depois ele vai recuperando até o 10º dia. Assim, no mundo ideal, com 10 dias ele recuperou o peso que ele nasceu. Alguns bebês levam um tempo mais para ajustar essa coisa da amamentação, a gente tem mais atenção. Mas depois é seguir. E aí uma forma da gente observar como é que está indo isso é ver como é que estão as evacuações do bebê nos primeiros dias, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que é esperado de evacuações, porque muda, né? De um dia para o outro já é outra coisa, né? Exatamente. Então, o que acontece, gente? Nos primeiros dias, nas primeiras 48 horas, o que a gente espera é que tenha a eliminação do que a gente chama de mecônio, que é aquele cocô que parece uma graxa, um cocô preto. Então, nas primeiras 48 horas, é esperado... Vou usar minha fraldinha nova, o mecônio, tá? Pretinho escuro. Então, pronto. E aí saiu esse cocô, que é esperado que aconteça. E se não sair, a criança não deve ter alta do hospital, porque precisa investigar por que não houve essa eliminação, tá bom? Então, é esperado, ele tem que vir. É uma das coisas aí que não tem negociação, é o MECOM. E aí, no geral, o bebezinho, a cada 1 dia de vida, ele vai aumentando uma quantidade de fraldas, de coisas que vocês vão encontrar na fralda, né? O xixi no primeiro dia, geralmente é um xixi mais concentrado, pode até ter uns cristalzinhos que quando se agrupam, formam uma coisa que assusta muito a mãe. Parece sangue, né? Parece que foi sangue. Concentrou, ficou meio alaranjado, avermelhado. Isso é muito comum acontecer no primeiro dia, porque a diurese do bebê, o xixi, ele é bem concentrado. Então, vai ter uma fralda de xixi e uma eliminação de mecônio, uma ou mais, né? Às vezes o bebezinho faz 4 vezes, 5 vezes o mecônio. Mas é o que é esperado nos primeiros dias. E depois o bebezinho, no segundo dia, ele já vai mudando um pouquinho. Passou das 48 horas, a gente muda a coloração do cocô. Ele já fica um pouquinho assim, meio... verde musgo, né? Verde musgo, verde musgo, meio amarronzado, às vezes é uma cor escura ainda, mas já não é aquele preto, aquela graxa. E aí, em seguida, no outro dia, o cocô vai mudar para o amarronzado. Ele vai começar a querer puxar para o amarelo, que é o objetivo final. E aí, no 4º para o 5º dia, o cocôzinho já é para começar a ficar mais amarelo. Então, eu vou arredondar para não ficar confuso na cabeça de vocês. Entre o 1º e o 7º dia de vida, é para ter essa transição do cocô. E lá para a 1ª semana de vida, para os 7 dias, é para ele ter um cocôzinho já amarelo. E sobre a quantidade do cocô, que também é uma polêmica, uma questão importante. Então, o cocô, ele precisa sair, como eu falei, nas primeiras 48 horas, é obrigatório que ele exista, então que saia o mecônio. O cocô mais amarelado, ele pode demorar mais um pouquinho e não acontecer todos os dias em grande quantidade no bebê. Mas é importante porque ele é um parâmetro de amamentação, para saber se a amamentação está sendo bem sucedida. Então, aquele bebezinho que está ali
não tá fazendo muito xixi, é um bebezinho que quer peito toda hora, desesperadamente. É diferente do bebezinho que quer livre demanda, que vai pro peito, mas que consegue dar um intervalo ali de alguns Fica satisfeito, né? peito, fica ali mortinho ali, enche a barriga e fica ali deitadinho. E aí depois de uma hora ele acorda e quer de novo. É um bebezinho de livre demanda no início. Mas é diferente daquele bebezinho que começa a mamar, mama 5 minutos, perde o interesse pela mama e depois quer de novo, quer de novo. Então, esse bebezinho aí, ele não tá fazendo cocô, o xixi dele tá muito pouquinho. Então, lá por 4 dias, que é pra eu ter já umas 3 ou 4 fraldas de cocô, de xixi, ele não tá tendo xixi, tá tendo menos xixi. Então, esse é um bebezinho que eu preciso olhar a alimentação dele, se tá realmente eficaz ou não. Pode ser que tenha ali um sinal de alerta pra gente corrigir a amamentação, porque é um dos parâmetros que a gente usa, além do xixi, também o parâmetro de evacuação. Depois que esse bebezinho estabeleceu bem a amamentação, ou seja, isso aí é no primeiro mês de vida, tem bebês com uns 15 dias, tem bebês com 30 dias, tem bebês que demoram mais, mas assim, estabeleceu bem a amamentação, o seu peito não tá integrando mais, não tá doendo tanto mais, bebezinho, você já tá dando mama deitado de todo jeito, já tá assim, ó, craque na amamentação, aí esse bebezinho que tá mamando bem, a gente pode esperar mais sem fazer cocô. Esses bebezinhos, alguns ficam até 10 dias sem fazer cocô. Mas até a amamentação estabelecida, a gente usa a evacuação como parâmetro. Então, parou de fazer cocô, é bom falar com o pediatra ou com a sua consultora para avaliar os outros parâmetros que eu falei, para ver se somando tudo tem algum sinal de alerta que a gente precisa ficar de olho, tá bem? Porque tem muita confusão com a informação que é real, de que bebês podem... O leite ele é totalmente biodisponível, né? O corpo pode utilizar tudo que vem do leite. Então, assim, bebês que já são maiores, já tem inclusive um intestino maior que dá para segurar mais um pouquinho de bolo fecal ali, né? O bebê pequenininho, não, ele juntou ali um pouquinho, ele já evacua. Então, bebês, depois de um tempo, é normal que fique 3, 4 dias, até mais, sem fazer cocô. Se ele não tá com a barriguinha dura, se ele não tá sentindo dor, se na hora de evacuar não é um cocô ressecado, tá tudo bem, tá normal. Ele tá utilizando todo o leite, tá demorando para ele formar ali um bolinho fecal. Mas isso é depois. Na primeira semana, a gente espera pelo menos um cocô, né, por dia. E de preferência... Passou disso, a gente fica atento. Não é desesperador, né? É motivo de atenção. Não é normal, de, tá tudo bem. Da gente tentar intervir de forma precoce se tiver algum erro, né? Para não levar outro. Então, é só um sinal de alarme que a gente precisa ficar atento. Mas é isso mesmo, com relação ao padrão, é isso aí. Outra questão importante, daí não sei se eu já posso falar, mas eu já vou aproveitar aqui a deixa, até porque já está avançado, é sobre o padrão de sono também, que é uma coisa que preocupa muito a gente. Sim. Então, gente, eu vou falar sobre o primeiro mês, porque é o comportamento do recém-nascido, que é do RN, né, que vai até 28 dias de vida. Então, ele tem um comportamento que é um pouco atípico do restante da vida de bebê dessa criança. Então, como é o padrão de sono dessas crianças pequenas? É bem diferente do sono adulto, os bebezinhos têm uma necessidade maior de sono, então eles dormem uma média de 14 a 18 horas, alguns bebês chegando até 20 horas de sono, mas de horas seguidas não, tá, gente? É assim, ele dorme, acorda, e quando você soma tudo, dá isso aí. Aí tem mãe que fala, meu Deus, esse menino só dorme, come, faz cocô. Isso mesmo. Então é esperado que isso aconteça nos primeiros dias, nos primeiros 28 dias, o padrão de sono é assim, e eles passam a maior parte do sono no sono REM, que é aquele sono leve, é um sono que a criança aprende muito, a gente aprende muito no sono REM, a gente processa as informações. Só que o bebezinho, ele passa predominantemente a maior parte do sono no sono REM. Diferente da gente que passa uma parte só do nosso sono no sono REM. Então, o bebezinho, ele tem um sono, então, um período de sono, necessidade maior, sendo que esse sono, ele é mais fácil de despertar. Então, ele vai ter vários despertares. O bebezinho vai dormir e acordar o tempo todo. E isso também é absolutamente normal. Outra questão envolvida no sono, que tem um link importante com a amamentação, é sobre a melatonina. A melatonina é um hormônio que vai regular o nosso sono. É o hormônio regulador do sono. E a melatonina, ela só começa a ser secretada nas crianças a partir do 3º mês de vida. Então, daqui para lá, ela é totalmente dependente ali de algumas coisinhas, e algumas coisinhas para regular o sono, né, já que ela não vai ter esse hormônio. A gente vai ter esse hormônio adquirido na amamentação. Então, vamos lá, para e pensem comigo. Se a melatonina da gente humana, ela é secretada a que horas? Qual é o momento do dia que a gente tem um pico de melatonina? Já que o hormônio do sono é à noite. Então, convenhamos que à noite a gente tem um aumento dessa melatonina na nossa corrente sanguínea. Então, à noite também essas mães vão transferir uma quantidade maior de melatonina para a criança. Então, vocês conseguem entender que a amamentação noturna é importante para a regulação do sono mais à frente?
Então, o bebezinho, ele precisa da amamentação noturna. É normal acordar, é necessário, é bom que isso aconteça, porque vai facilitar a regulação do sono dessa criança nos próximos dias, nos próximos meses, já que até os 3 meses ela não vai ter essa produção desse hormônio. E aí, através disso... Além do pico da prolactina, né? Que é também na madrugada. E também na madrugada. Então, assim, a amamentação noturna é fundamental. Ah, mas meu filho está dormindo a noite toda, não está acordando. Seu filho está ganhando peso, está fazendo xixi bem, seu peito está bacana, não está tendo... A produção está boa. Ok, está regulado, tudo bem. Então, não precisa acordar essa criança para amamentar se ela está dormindo mais de 4 horas seguidas. Mas se é um bebezinho que não tem esses aspectos que eu falei, é um bebezinho que a gente vai ter que incentivar e estar acordando sim, para estabelecer melhor essa amamentação e toda essa rotina dessa criança, até ela conseguir estabelecer bem o sono dela. Mas até isso, gente, até os 3 meses, o sono, ele é bem picadinho. Os bebezinhos têm a tendência a acordar. Alguns poucos dormem mais mesmo, mas são poucos. No geral, os bebezinhos acordam. E no primeiro mês vai ser esse padrão de sono. Acorda, dorme, acorda, dorme. E troca muito dia pela noite, porque não tem essa secreção desse Ele não sabe o que é dia e noite. Sabe? Ele não tem um ciclo circadiano ainda para saber o que é dia e noite. E a gente pode começar a ajudar esse bebezinho estabelecendo rotina desde o primeiro mês de vida, porque rotina é uma coisa boa para a criança, em todos os aspectos. O bebê se sente seguro, sabendo quais são os próximos passos. Então, é legal que esse bebezinho crie uma rotina. Então, uma ordem, não precisa ser rígida, né, os mesmos horários, mas é interessante que exista uma ordem do que é para ser feito com o bebezinho. Então, ele acorda, ele sabe que ele vai mamar, que vai tirar a roupinha dele ali, que não é para nada de ruim, é só para um banho que vai tomar, ele já sabe o que esperar do banho. Então, ele já sabe que depois do banho a mãe vai fazer uma massagem nele, depois vai pro peito, ele sabe que depois vai botar ele no berço para ele continuar dormindo. Então, ele já antecipa. E a noite está escuro, né? Durante o dia, os cochilos é na claridade, a casa está toda, né? Acesa. Isso é importante também para o bebê. Importantíssimo de dia, as janelas abertas, a rotina da casa normal. Claro que quando o bebezinho está acostumando, a gente não vai ficar gritando, colocando barulho, músicas altas. Isso. Então, tirar tudo, né? E deixar aquele silêncio absoluto, né? Aquela escuridão absoluta, porque o bebezinho vai começar a formar o ciclo dele circadiano, que é do sono, a partir dessa rotina e a partir da secreção dos hormônios estabelecidos com a amamentação e, posteriormente, a partir dos 3 meses, os hormônios secretados pelo próprio bebê. Isso. E tente não se comparar. Você está no grupo de puérperas, tem aqueles bebês que dormem a noite toda. Gente, não se comparem. Tem bebês que são alimentados com fórmula. Tem bebês que têm uma rotina diferente. Tem mãe que mente também. E é uma questão mesmo de necessidade de afirmação. Isso acontece. Então, não se compare. A vida do seu filho é a sua vida, né? É o que você está fazendo ali dentro. Tenha certeza que você está fazendo tudo certo, está fazendo o seu melhor. Não se compare. Exatamente. Daí a gente tem só uns minutinhos seguintes. Eu queria abrir para pergunta, para ver se tem alguém guardando perguntinhas aí. Então, agora é a hora, né, para a gente não se perder. Mas pode seguir aí, que se tiver alguma pergunta aqui, eu te falo. Eu queria, enquanto vocês vão fazendo as perguntas, eu até anotei aqui para não deixar de falar, porque eu sempre passo essas orientações. Olha aqui, ó, só um papelzinho para não esquecer. Só uma pesquisa que eu sempre passo nas minhas orientações de consulta pré-natal, para as mães, de alta e tudo, dos sinais, tá, gente? Então é importante saírem da maternidade, tendo consciência das coisas que são normais, como a gente acabou de falar, que a pojadura vai acontecer entre o terceiro e quinto dia de nascido, a mama vai acontecer normal, e o que fazer nesse momento, né? É importante também ficar de olho nos sinais de fome do bebê, para não deixar de chegar no extremo da fome, para colocar no seio. Então, aquele bebezinho que começar a movimentar, abrir a boquinha, procurar, mudar um pouquinho a coloração, até movimentar mais, você já pode botar no peito, que são sinais precoces de fome, não precisa esperar o menino esgoelar, porque aí a amamentação vai ser um pouco mais difícil. Observar as trocas de fraldas, quantas vezes estão acontecendo, como é que está o xixi e o cocô que a gente já falou. Também sobre a icterícia, que dá uma live a mais, mas assim, sabe que isso pode acontecer, principalmente entre o 5º dia de vida, 4º e 5º dia de vida. E quando essa icterícia acontece antes disso, ou quando ela acontece da noite para o dia, o menino amarelou de uma vez, dormiu branca, acordou cenoura, ou quando ela passa do umbigo, tá amarelo e passou do umbigo, tá até o pé, a palma da mão, então esse bebezinho precisa ser visto mais urgentemente, tá bom? Então precisa estar atento com isso, mas a gente sabe que a icterícia acontece em grande parte dos bebês e na maioria das vezes não precisa desesperar, só nesses sinais de alarme aí que eu falei que precisa ser um pouquinho mais rápido no time.
Sobre o padrão de sono do bebê, que a gente já falou, e sobre o sono seguro, sempre deixar o bebezinho de barriguinha para cima, não precisa para todos a elevação, isso é para bebês que tenham alguma necessidade especial, refluxo, alguma doença específica, mas sempre de barriguinha para cima, agasalhar bem o bebezinho para evitar para não usar cobertas em outros adereços no berço, tá? Então, tentar conter esse bebezinho, assim, eu não tenho nada contra o uso do ninho nos primeiros dias, eu acho que ajuda a conter um pouquinho o bebê, mas tem que ter cuidado, porque o ideal mesmo é o berço sem nada, é mais seguro. Sobre o uso de medicamentos, principalmente para as mães que estão amamentando. Tem um site, anotem aí, mamães, tem lá no meu Instagram também, chamado Elactância. Tá na dúvida se eu Mando para todo mundo. Tô na dúvida se eu posso tomar um ibuprofeno. Você pode ir lá, se não tiver ninguém para consultar no momento, né? Não tá falando com a pediatra nem com a consultora. Vocês vão lá e pesquisem. Elactância, tracinho lactância. Tem lá no Instagram também, para quem quiser ver um destaquezinho sobre isso. Então, você coloca lá a medicação e lá vai dizer a classificação, se é compatível, se é de baixo risco, se não dá para usar, tá bom? E o substituto, né? Se precisa. E o substituto, exatamente. E sobre o uso de álcool e drogas também, que eu costumo orientar, né, a não fazer uso, preferencialmente, mas assim, também é uma treta à parte que a gente fala em outro momento sobre amamentação e álcool, mas é importante estar com isso em mãos nos primeiros dias, isso pode interferir na sua condução com o seu neném, né? Observar sempre a mamada, o que é uma mamada eficiente, eu gosto de passar para a mãe, observar a deglutição, a pega, os sinais de saciedade do bebê, é importante estarem estudando isso também, para deixarem vocês mais tranquilas, tá? E sobre o risco dos bicos artificiais, que eu também já falei, mas eu sempre coloco que nos primeiros dias, até estabelecer a amamentação, tem um risco de desmame para o seu bebê. Então, vai precisar, você quer usar chupeta, é seu sonho usar chupeta, não te convenci que não é bacana, quer usar, não deixar para depois que o bebezinho já aprendeu a mamar, que tem um risco menor para você e para ele, né? E o mínimo possível. Então, a gente sempre tenta conversar sobre o que é menos danoso para vocês, tá? Tem alguma pergunta aqui? Já precisamos. Não, só temos as suas fãs de Caculé pedindo para você abrir mais agenda lá. Oi, gente, tá aberta a agenda, viu? Inclusive eu tô lá sexta e sábado, para quem quiser consulta pré-natal, vocês vão ver quanto que vale a pena. Vale muito a pena, porque não é comigo só não, com qualquer pediatra que vocês fizerem de confiança. É um divisor de águas na vida de... Que seja consulta de amamentação, por favor. Né? Seja defensora da amamentação, que estude muito, porque é um assunto complexo, não é fácil. Amamentar não é só uma boca e um peito, vai muito além. Então, a gente faça uma consulta pré-natal. Quem tiver oportunidade, oportunidade também de ter uma consultora faz muita diferença. E eu tô na mão Caculé, meninas. Podem ligar lá no meu vídeo. Ai, é isso. Eu acho que a gente já está caminhando aqui para a live fechar, né, de tudo. Então, antes disso, eu queria te agradecer muito, Jamile. Fiquei muito feliz, assim, mais uma certeza que eu tenho de que a gente está muito alinhada, de que a gente precisa de mais pediatras, defensores da amamentação. Porque a amamentação é tão fundamental para a gente ter uma noção dessa pandemia que a gente está vivendo, todos os órgãos de saúde. Até o que a gente sabe agora é que a amamentação tem que ser mantida, mesmo se a mãe estiver doente. Ela precisa tomar todos os cuidados, né, para não transferir para o bebê por saliva, né, por gotículas, mas que a amamentação é fundamental para a proteção. Então, a gente precisa de mais pediatras que estejam alinhados com a importância da amamentação e não conhecendo lá os benefícios da fórmula e, enfim. Então, siga nesse caminho, você é muito necessária, né, para essas mães todas que você atende. Muito obrigada, né, por toda a sua disponibilidade. Quero ver mais você aqui. A gente vai marcar essas lives de quiterícia, né, de bico artificial, vamos fazer lives específicas, né, para essas coisas. E muito obrigada. Deixa aí seus contatos, diga onde é que as pessoas podem te encontrar. Obrigada, Dai, pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Tá falando sobre o que eu amo, tá? É um prazer. Obrigada a vocês que assistiram. Pessoal de Caculé, eu tô aí sempre, viu? Toda semana na Med Vida. Beijos, Tati, minha grávida linda, maravilhosa, que nos prestigiou. Aqui em Conquista, eu tô na Longevita também toda semana e também faço telemedicina. Então, meus contatos tem um link lá no meu Instagram, @minhaped. Tem todos os meus contatos, direciona direto pro meu WhatsApp, tá? Se eu puder ajudar vocês também de outra forma, pode mandar direct que eu respondo tudo que é possível ser respondido por direct, eu tento responder, tá bom? Beijo, Beta, linda. Perfeito. Linda, que tá aí na luta, mãe guerreira. Vocês são maravilhosas, viu? Vocês me ensinam demais. Um beijo pra aluna. Cadê ela? Tá lá assistindo televisão, graças a Deus. Já tá me gritando ali que tá com fome. Vou deixar a live salva, então divulguem para quem não assistiu, que vocês acham que pode se beneficiar, né? As mães que estão gestantes já no finalzinho. Porque aqui a gente não pôde explorar tudo, mas tem os tópicos,
que vocês precisam estudar, tá ali. Então tem que buscar informação mesmo para estar preparada para esse momento. Tá bom? Tá bom. Um beijão para todo mundo. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. E daqui a pouco a gente se abraça. Um beijo. Um beijo, Dai. Um beijo, meninas, todos. Tchau. Tchau.